Olá, no conteúdo dessa semana iremos falar sobre arranjo, combinação, permutação e iremos realizar alguns exercícios. Antes de falarmos sobre o conteúdo de arranjo, combinação ou permutação, iremos falar um pouco sobre análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com a contagem. O trabalho da análise combinatória possibilita a realização de contagens cada vez mais precisas. O princípio fundamental da contagem, o fatorial e os tipos de agrupamento são exemplos de conceitos estudados na análise combinatória, que, além de proporcionar maior precisão, auxiliam no desenvolvimento de outras áreas da matemática, como a probabilidade. Agora iremos falar sobre arranjo. Um arranjo pode ser classificado em simples ou com repetição. Para um arranjo simples, considere um conjunto com n elementos distintos. Qualquer sequência de P desses elementos onde todos são distintos é chamado de arranjo simples, onde P será maior ou igual a zero e P será menor ou igual a n, com NP sendo naturais. Esse arranjo simples pode ser calculado da seguinte forma. Já para os arranjos com repetição, considere um conjunto com n elementos distintos. Qualquer sequência de P desses elementos é chamada de arranjo com repetição, onde P será maior ou igual a zero e P será menor ou igual a n, com NP sendo naturais. Note que os elementos P podem ser distintos ou não, isto é, pode haver elementos repetidos, daí o nome arranjo com repetição. Dessa forma, pode-se calcular arranjos com repetição da seguinte maneira. Realizando agora um exemplo de arranjo simples. Em um colégio, 10 alunos candidataram-se para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio Estudantil. De quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Bem, a resolução, nós temos um arranjo de n elementos tomados P a P, considerando n sendo igual a 10, pois temos 10 alunos, e P sendo 2, pois temos dois cargos, um para presidente e o outro para vice-presidente do Grêmio Estudantil. Substituindo esses valores, nós temos um arranjo de 10 elementos tomados 2 a 2. Após realizar as operações, cancelando 8 fatorial em cima e 8 fatorial embaixo, temos 10 vezes 9, que é igual a 90. Ou seja, temos 90 formas distintas para escolher. Realizando agora um exemplo de arranjo com repetição. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números superiores a 100 e inferiores a 1000 podemos formar? Ou seja, a gente tem, de acordo com a resolução, a gente tem 3 casos ali, porque temos um número maior do que 100, superior a 100, e um número menor do que 1000, ou seja, então vai até no máximo 999. Analisando agora as posições. Na primeira posição, temos que, independente do número que escolhermos entre 1, 2, 3, 4 e 5, a nossa casa da centena irá começar com pelo menos 1. Ou seja, independente se eu colocar 1, 2, 3, 4 ou 5, será um número maior do que 100. Analisando a segunda casa, temos o seguinte, que podemos repetir o número que foi na primeira casa na segunda, ou seja, podemos colocar 1 novamente. Como não temos zero, então é possível analisar que o número menor possível formado vai ser o 111. Então, podemos colocar qualquer valor aqui, dentre os algarismos no enunciado da questão. 1, 2, 3, 4 ou 5. E a terceira casa, do mesmo jeito, como o número menor possível formado é 101, de acordo com os algarismos que é dado na questão. Então, temos para as três possibilidades os 5 algarismos disponíveis. Na primeira posição, temos os 5 algarismos, pois colocarmos 1, 2, 3, 4, 5 será um número maior do que 100. Para a segunda posição, também estará disponível 5 algarismos. E para a terceira, também estará disponível 5. Logo, após multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, teremos 125 números possíveis, superiores a 100 e inferiores a 1000, sendo formados por esses 5 algarismos.
Para a combinação, considere um conjunto de n elementos distintos. Qualquer subconjunto formado por P desses elementos, onde todos são distintos, é chamado de combinação simples, onde P é maior ou igual a zero e P é menor ou igual a n, com NP sendo naturais. A combinação simples de n elementos tomados P a P pode ser calculada pela seguinte fórmula. Agora iremos realizar um exemplo de combinação. Uma escola quer organizar um torneio esportivo com 10 equipes, de forma que cada equipe jogue exatamente uma vez com cada uma das outras. Quantos jogos terá o torneio? Temos a resolução e temos uma combinação de n elementos tomados P a P, onde n será igual a 10 e P será igual a 2, ou seja, de duas em duas equipes. Substituindo os valores, temos uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Realizando as operações, cancelando o 8 fatorial em cima e o 8 fatorial embaixo, temos 90 dividido por 2, que será igual a 45. Ou seja, será realizado 45 jogos. Como podemos identificar se a questão está tratando de um arranjo ou de uma combinação? Bem, para um arranjo, a ordem com que os elementos são escolhidos importa. Já para uma combinação, a ordem com que os elementos foram selecionados não importa. Para ficar mais explícito o que foi dito antes, iremos realizar dois exemplos. O primeiro se trata de um enunciado de uma questão onde diz que uma sala possui 21 alunos, onde será formado um grupo de 3 pessoas para realizar um trabalho. Quantos grupos será possível formar? Observe que não importa a ordem com que os alunos são selecionados. Então, isso se trata de uma combinação de 21 elementos tomados 3 a 3. Agora para o seguinte enunciado. Uma sala possui 21 alunos, onde será formado grupos de 3 pessoas para realizar um jogo, onde a primeira será o líder, o segundo o defensor e o terceiro o atacante. Quantos grupos será possível formar para realizar o jogo? Note que a ordem dos alunos selecionados importa, pois o primeiro será um líder, o segundo um defensor e o terceiro o atacante. Então, se eu mudar a ordem das pessoas selecionadas, também irá mudar a ordem do grupo. Ou seja, se trata de um arranjo de 21 elementos tomados 3 a 3. Agora iremos falar um pouco sobre as permutações. Permutações são casos isolados dos arranjos simples. Os arranjos simples possuem a seguinte fórmula. Logo, seja A um conjunto com n elementos distintos, os arranjos simples desses elementos tomados n a n são chamados de permutações simples de A. Desse modo, para que seja uma permutação, é preciso que o número de ordem P seja igual ao número n de elementos de A. Assim, temos que a fórmula para calcular a permutação é permutação de n elementos é igual a n fatorial. Também existe a permutação com repetição. Seja A um conjunto com n elementos, dos quais k elementos repetem-se. A fórmula para o cálculo das permutações de A é dada pela seguinte fórmula. Para um conjunto A com n elementos que possua k repetições de um elemento e l repetições de outro elemento, o cálculo acontecerá da seguinte maneira. Ele diferencia um pouco do cálculo anterior, onde apenas um elemento se repetia. Já para k repetições de um elemento e l repetições de outro elemento, a maneira de se calcular a permutação é a seguinte. Para ficar mais explícito o que foi dito anteriormente, iremos realizar dois exemplos de permutações, onde a primeira é calcule o número de permutações das letras da palavra paz. Note que a palavra paz não possui nenhuma letra sendo repetida, ou seja, se trata de uma permutação simples. Temos que a permutação de 3 será igual a 3 fatorial. Realizando as operações, temos que as permutações da palavra paz são 6. Para o segundo exemplo, temos que calcule o número de anagramas da palavra Antônia. Note que a palavra Antônia possui duas letras sendo repetidas. A primeira é a A, onde se repete duas vezes, e a segunda é a N, que também se repete duas vezes, ou seja, se trata de uma permutação com repetição. Temos o seguinte.
Então, temos que a permutação do anagrama de Antônia será igual a 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Após realizar as operações, temos que a permutação da palavra Antônia nos resultará em 1.260 anagramas. Agora é a sua vez. Bons estudos! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.